Sejam bem-vindos ao canal Matemática sob Medida. Nessa videoaula de hoje, analisaremos a existência da matriz inversa de uma matriz quadrada de ordem n. Veremos um processo particular de obtenção da matriz inversa de uma matriz quadrada de ordem 2 e apresentaremos propriedades que envolvem determinantes associadas ao conceito de matriz inversa. Pessoal, nós iniciaremos essa aula de hoje definindo matriz inversa de uma matriz quadrada de ordem n. Verificaremos que nem toda matriz quadrada é inversível, isto é, admite inversa. Apresentaremos um processo prático para cálculo de matriz inversa de ordem 2, caso essa seja inversível, e logo depois generalizaremos propriedades que envolvem determinantes associadas à matriz inversa. Vamos lá? O que é que define-se como matriz inversa de uma matriz quadrada m e representa-se por m a menos 1? É uma matriz tal que o produto de m vezes a inversa é igual à matriz identidade. Então, a matriz inversa é uma matriz quadrada e de mesma ordem que m, que quando multiplicada por m, resulta na matriz identidade. Esse, pessoal, é um dos raros casos de comutatividade, isto é, m vezes m a menos 1, ou m a menos 1 vezes m, dá sempre a matriz identidade. Exemplo, suponha a matriz B, 4, 1, 1, 2. Qual a matriz inversa dessa matriz B? Vai ser uma matriz quadrada e de mesma ordem que ela, uma matriz 2 por 2, que quando multiplicada por B, resulta na matriz identidade. Pessoal, vamos agora ao quadro, analisar o processo de obtenção de uma matriz inversa de ordem 2, caso essa seja inversível, e propriedades que estão ligadas a esta matriz. Bom, então, seja a matriz quadrada B 4, 1, 2, 1. Uma matriz 2 por 2. A minha pergunta a vocês é: qual a matriz inversa de B representada simbolicamente por B a menos 1? Então, B a menos 1 é a representação simbólica da inversa de B. Pessoal, a inversa é uma matriz quadrada e de mesma ordem. Bom, então vai ser uma matriz do tipo X, Y, Z e W. Eu quero parar 10 segundos e fazer você pensar um pouco. Vamos lá, eu quero você pensando comigo. Eu peguei aqui uma matriz 2 por 2 e lhe pedi a inversa. A inversa é uma matriz 2 por 2. Tem, por exemplo, 2 vezes 2, 4 incógnitas a determinar. Pessoal, olhe bem. Se uma matriz 2 por 2 tem 4 incógnitas a determinar, uma matriz 3 por 3, ao pedir a inversa, ela vai apresentar quantas incógnitas? 9. Uma matriz 4 por 4, ao se pedir a inversa, vai apresentar quantas incógnitas? 16. Pense primeiro nos processos seletivos. Pense no tempo gasto. Agora, use o bom senso. Você acha que o cara vai gerar um problema cuja solução do mesmo requer a identificação do valor de 9 incógnitas ou 16 incógnitas? Você passaria um mês fazendo isso. Então, é evidente
que se ele pedir alguma coisa de inversa, se ele pedir a matriz inversa, olhe bem, se ele pedir a matriz inversa, com absoluta certeza vai ser de ordem 2. Porque mais que isso, você vai levar um mês para determinar. Agora, se ele pedir algumas características da inversa, que a gente precisa separar isso, uma coisa é pedir a própria matriz inversa. Outra coisa é pedir características da inversa, que eu vou dar as dicas a vocês, para que vocês não trabalhem demais. Então, vamos lá. Primeiro, suponha, vamos trabalhar no braço. Que eu perguntasse a você quem é a inversa da matriz B. O que você sabe a princípio é que B vezes a inversa é igual à matriz identidade. Você teria que fazer isso aqui. Então, vamos lá. Quem é B? 4, 1, 2, 1, vezes. Quem é a inversa? X, Y, Z, W. Quem é a matriz identidade? Lembre-se da classificação. Elementos da diagonal principal são iguais a 1. Demais elementos da matriz são nulos. Olha o trabalho. Como é que você faz para multiplicar duas matrizes quaisquer? Linhas da primeira ou colunas da segunda. Você vai multiplicar primeiro vezes primeiro mais segundo vezes segundo. Então, ó, 4 vezes x, 4x, mais 1 vezes z, z. 4x mais z, isso é igual a 1. Linha 1, coluna 2. Primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo. 4 vezes y, 4y, mais 1 vezes w, w. 4y mais w é igual a 0. Como não tem mais coluna disponível, comece o ciclo na linha 2. Linha 2, coluna 1, 2x mais 1z igual a 0. 2x mais z igual a 0. Linha 2, coluna 2, 2y mais w. 2y mais w igual a 1. Pessoal, eu gosto muito de bom senso, porque às vezes a gente sofre com coisas que não vão acontecer. Veja, se para determinar o inverso de ordem 2, eu gerei 2 sistemas com 2 equações cada, se aqui fosse uma matriz de ordem 3, a inversa teria 9 incógnitas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Eu ia gerar 3 sistemas com 3 equações cada. Seria um trabalho monstro. Então, veja, do ponto de vista prático, pedagógico, o cara não vai lhe pedir para resolver 3 sistemas com 3 equações cada. Então, a gente precisa ter isso na cabeça. Se o cara for pedir a matriz inversa, com certeza vai ser de ordem 2. Ah, Márcio, eu sou o cara mais azarado do universo. Na minha prova, o cara pediu de ordem 3. Não acredito que vai acontecer. Mas se ele pedir, um abraço para você. Você vai ter que escrever A, B, C, D, E, F, G, H, I, multiplicar pelo original e igualar a identidade. Mas você acha que isso vai acontecer? Acho que não. Mas estou lhe dizendo o que você teria que fazer. Bom, agora, galera, vamos resolver os sistemas para descobrir quem é x, y, z e w. Bom, como os coeficientes de z aqui são iguais, eu vou subtrair uma equação da outra. 4x menos 2x dá 2x, z menos z dá 0, 1 menos 0 dá 1, então x é igual a meio. Com x, ó, vou botar aqui 2 vezes meio mais z é igual a 0, z é igual a menos 1. Achei x, achei z. Aqui é a mesma coisa, subtrai uma equação da outra.
4y menos 2y dá 2y. W menos W é 0. 0 menos 1 dá menos 1, portanto, y é menos meio. Com esse valor de y, substituo aqui. 4 vezes menos meio mais W é igual a 0. W menos 2 é 0. W é 2. Então, a minha matriz inversa B a menos 1 é... Quem é x? Meio. Quem é y? Menos meio. Quem é z? Menos 1. E quem é w? 2. Aqui está a minha matriz inversa B. Vou sair da frente para fixar a imagem e a ideia de cálculo tradicional ficar em sua cabeça. Alguma dúvida? Bom, o que é que nós sabemos? Que B vezes a inversa é igual à inversa vezes B, é um dos raros produtos comutativos, onde o resultado é a matriz identidade. Lembram qual a matriz inversa que a gente obteve aqui? A gente obteve meio, salvo engano, foi meio, deixa eu ver aqui, meio 2 menos 1 e menos meio. Foi isso mesmo? Se não foi, digam não e me corrijam. Foi isso mesmo? Acho que foi, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Vocês lembram o trabalho que deu para obter essa matriz? Vamos ver algumas curiosidades. Qual é o determinante dessa matriz B? 4 vezes 1, 4, menos 1 vezes 2 dá 2. 4 menos 2 dá 2. Qual é o determinante da matriz inversa? Meio vezes 2 dá 1, menos 1 vezes menos meio dá meio. 1 menos meio dá meio. Para um pouquinho, olha para mim. Determinante de B deu quanto? 2. Determinante da inversa deu quanto? Meio. Pessoal, isso que eu acabei de mostrar via exemplo vale para qualquer par, matriz e respectiva inversa. Se eu lhe pedir o determinante da inversa, e aqui não importa a ordem, é por isso que eu estou lhe dizendo. Você tem que estar atento ao que ele está lhe pedindo. Ele está lhe pedindo a própria matriz inversa ou o determinante da inversa? Porque se ele pedir o determinante da inversa, eu não preciso descobrir quem é a matriz inversa. Note que o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz original. Ó. Meio é o inverso de 2. Determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz original. E aqui vem logo uma outra dica campeã. Pessoal, para que exista o determinante da inversa, o determinante de B tem que ser diferente de 0. Portanto, B admite inversa. Uma matriz admite inverso ou é inversível se o seu determinante for diferente de 0. De novo, para qualquer ordem. Aí o cara arma uma pegadinha para você. Ele pega uma matriz de terceira ordem, põe um X lá no meio e diz assim: determine os possíveis valores de X para que a matriz seja inversível. Isso é, que admita a inversa. Eu pedi a você a inversa? Não. Eu perguntei qual a condição para que aquela matriz tenha inversa. É só impor a condição de determinante diferente de 0. Então, olha, dicas sobre inversa. Se ele pedir o determinante da inversa, é necessário achar a própria matriz inversa? Não. Determinante da inversa
é o inverso do determinante da matriz original. Você calcula o determinante da original, inverte o valor. Para uma matriz de qualquer ordem, qual é a condição para que ela tenha inversa? É qualquer matriz quadrada que admite inversa? Não. A condição para uma matriz ser inversível é que o seu determinante seja diferente de zero. E agora, a dica campeã. Preste atenção. Pessoal, para matrizes inversas de ordem 2, eu não vou deixar você ter aquele trabalho todo. Se o que ele faz é te pedir inversas de ordem 2, então olha o que você vai fazer. Para calcular a inversa diretamente, sem trabalho algum, você vai fazer assim. Olha a dica campeã. Elementos da diagonal principal, você vai trocar apenas de posição. Não era 4, 1, passa a ser 1, 4. Então, ó, diagonal principal, você vai trocar de posição. Se era 4, 1, passou a ser 1, 4. Elementos da diagonal secundária, você vai trocar apenas de sinal. Ó, diagonal secundária, você vai trocar de sinal. Então, veja, diagonal principal eu troco de posição. Era 4, 1, passou a ser 1, 4. Diagonal secundária eu troco apenas de sinal. Era 2, 1, passou a ser menos 2, menos 1. E vou dividir pelo determinante da matriz original. Ó para cá. Quem é B a menos 1? 1 por 2, meio. Menos 1 por 2, menos meio. Menos 2 por 2, menos 1. 4 por 2 dá 2. Rápido, rasteiro e sem erro. Então, como é que eu determino na prática inversa de ordem 2? Diagonal principal eu troco apenas de posição. Diagonal secundária apenas de sinal. E divido o resultado pelo determinante. Pessoal, 30 segundos para fixar a imagem. Galera, vamos avançar um pouco no estudo das matrizes inversas. Eu agora vou apresentar propriedades que dizem respeito a matrizes quadradas inversíveis de qualquer ordem. Todas as propriedades apresentadas a partir daqui dirão respeito a qualquer matriz. Vamos lá? Uma matriz vezes a sua inversa é o mesmo que a inversa vezes a matriz. Isso é igual à identidade. É um dos raros casos de comutatividade. Qualquer matriz vezes a inversa é igual à inversa vezes a matriz. Isso é identidade. Para qualquer ordem agora, propriedade 2. Qual é a condição para que uma matriz seja inversível ou admita inversa? Que o seu determinante seja diferente de zero. Mas como é que ele vai abordar isso? Ele pode pegar, por exemplo, uma matriz de ordem 3, uma matriz de ordem 4 para assustar você, e aí bota uma incógnita lá no meio e diz assim: determine os possíveis valores de x para que m seja inversível. Ele está pedindo a inversa? Não. Ele quer saber qual é a condição para que aquela matriz tenha inversa. É só calcular o determinante e impor a condição diferente de zero. Você encontra as possibilidades para x. Outra coisa, se eu lhe pedir o determinante da inversa, eu preciso calcular a matriz inversa? Não. Determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz original, para qualquer ordem. Então, se eu lhe pedir o determinante da inversa, eu não preciso calcular a inversa. Eu calculo o determinante da matriz original, inverto o valor. Agora,
Se for uma matriz quadrada e de ordem 2, qual é a dica campeã para se obter a inversa? Vamos lá. Elementos da diagonal principal, eu troco de posição. Se era AD, passa a ser DA. Elementos da diagonal secundária, eu troco de sinal. Se era CB, passa a ser menos C menos B. E divido pelo determinante da matriz. Obviamente que ele tem que ser diferente de zero, senão a matriz não admitiria inversa. Então, estas são as 4 propriedades operatórias. Bem, após a apresentação das 4 propriedades operatórias, vamos finalizar essa videoaula de hoje com a resolução de 2 problemas. Eu proponho a vocês que, assim que o texto for anunciado, que você pause o exercício, tente resolvê-lo e só então verifique a resolução comentada. Exercícios de aprendizagem. Questão 14. Se a matriz A está indicada no texto, o exercício quer saber qual o determinante da inversa de A. Vamos à resolução dessa questão no quadro. Questão 14. O exercício diz assim: sendo a matriz A 2, 6, 2, 1, menos 1, 0, 0, 3, 1, sendo esta matriz A de ordem 3, ele quer saber qual é o determinante da inversa de A. Mas você não falou que ele não pedia inversa de terceira ordem? Falei. E continua afirmando, cuidado com a pergunta. Ele não está lhe perguntando qual é a inversa dessa matriz. Ele está lhe perguntando qual é o determinante da inversa dessa matriz. E eu mostrei para vocês que, independente da ordem, determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz original. Então, o que você vai fazer? Primeiro, calcule o determinante de A. Como é que a gente calcula determinante de matriz de ordem 3? Sarri. Repita as 2 primeiras colunas. 2, 6, 2, 1, menos 1, 0. E agora? Diagonal principal e as 2 paralelas. Diagonal principal e as 2 paralelas a ela. 2 vezes menos 1, menos 2, vezes 1, menos 2, 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Some os resultados. Menos 2 mais 6 mais 0, menos. Faça o mesmo para a diagonal secundária e paralelas. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 1 vezes 6, 6 vezes 1, 6. 0 mais 0 mais 6. Então, o determinante da matriz A é 6 menos 2 dá 4, menos 6, isto é, menos 2. Pronto, pessoal. De posse do determinante da matriz original, o determinante da inversa é o inverso desse valor. O inverso de menos 2 é menos meio. Alternativa correta, letra A. Então, atenção para o que está sendo perguntado, para você não trabalhar de graça. Determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. É só inverter, claro que o sinal fica o mesmo. Não é oposto, é apenas inverso.
Alguma dúvida? Exercício de aprendizagem, questão 15. Dada a matriz A, 1, 2, 1, 0, denotamos por A elevado a menos 1 a matriz inversa de A. Então, A mais a sua inversa é igual a... Vamos lá. Pause o vídeo momentaneamente, tente resolver e depois observe a resolução comentada. Questão 15. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele nos diz a seguinte: sendo a matriz A dada por 1, 2, 1, 0, denota-se por A menos 1 a inversa de A. Ele quer que você some A com A inversa. Para somar essas duas matrizes, obviamente, eu preciso calcular a inversa de A. Mas você agora já sabe como fazer isso rápido. Qual foi a dica campeã que eu dei para a matriz quadrada de ordem 2? Como é que eu calculo a inversa? Elementos da diagonal principal, eu troco de quê? Posição. Não é 1, 0, passa a ser 0, 1. Elementos da diagonal secundária, eu troco de quê? De sinal. Era 1, 2, passa a ser menos 1, menos 2. E divido esse resultado pelo determinante da matriz A. 1 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Dividir uma matriz por menos 2 é dividir todos os seus elementos por menos 2. 0 dividido por menos 2 dá 0, menos 2 dividido por menos 2 dá 1, menos 1 dividido por menos 2 dá meio, 1 dividido por menos 2 dá menos meio. Então, eu quero somar esta matriz A com a sua inversa, que é 0, 1, meio, menos meio. Isso vai dar 1 mais 0, 1. 2 mais 1, 3. 1 mais meio dá 1,5, que é 3 meios. 0 mais menos meio é o próprio menos meio. Então, a matriz A mais a inversa de A é a matriz 1, 3, 3 meios e menos meio. 1, 3, 3 meios e menos meio. Solução letra C. Vocês estão vendo que se tiver com o conceito na cabeça, o exercício sai fácil. Alguma dúvida? Galerinha, nessa videoaula de hoje, nós vimos a definição de matriz inversa, de uma matriz quadrada de ordem n, a sua condição de existência. Analisamos um processo particular de cálculo da inversa de uma matriz quadrada de ordem 2 e apresentei algumas propriedades de determinantes que envolviam o conceito de matriz inversa. Aqui a gente finaliza essa aula. Agradeço a atenção e a companhia de vocês. Fiquem atentos à gravação de novas videoaulas do canal.